Graça e paz a todos. Na última mensagem, nós falamos sobre a graça de Deus. E eu naquela mensagem falei que nós estaríamos então encerrando essa série de mensagens, voltando aos fundamentos da fé. No entanto, eu percebi que há um assunto em que não poderíamos deixar de falar. Esse assunto não é um dos fundamentos da nossa fé, mas ele está intimamente ligado com os fundamentos da nossa fé. E deixar de falar sobre ele ou não crer nele é a mesma coisa que não crer na palavra de Deus e não crer no próprio Deus. Diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 59, versículo 2. As suas maldades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, e por causa disso ele não os ouvirá. Nós estaremos falando nessa oportunidade sobre o pecado. Existem várias formas de abordar o pecado. Na perspectiva teológica, nos apresenta o pecado como um mal moral, ou seja, é algo interior, é algo que está dentro de nós, que nos faz ver a diferença, ou perceber a diferença, ou ter consciência da diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. A palavra pecado, no seu original, ela tem a ver com errar o alvo. Existem outras palavras que também determinam ou são traduzidas por pecado, mas na grande maioria delas se entende pecado como errar o alvo. E por que pecado tem esse sentido? Porque a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito concordando em fazer o ser humano a imagem e semelhança de Deus. Essa comunhão, essa intimidade, essa unidade, essa unicidade da Trindade. E o homem, o ser humano, foi feito para viver nessa comunhão, para viver em intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, esse é o sentido, esse é o propósito da existência do ser humano. Então, quando o ser humano sai desse propósito, quando o ser humano sai dessa comunhão, ele está se desviando, ele está errando o alvo para o qual ele foi trazido à existência. Isaías 43 nos diz, Deus falando, o povo que formei para mim mesmo, para fim de que proclamasse o meu louvor, se referindo a Israel. Então, o povo de Israel, o Israel físico, nós, a igreja, o Israel espiritual, é o povo de Deus, que Deus formou para proclamar o louvor dele. Nós fomos criados para proclamar o louvor de Deus, como nos diz o Salmo 150, versículo 6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, tudo na face da terra que tem vida, louve ao Senhor, porque foi para esse propósito que nós fomos criados, que o ser humano foi criado para louvar e dar glórias ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, este é o sentido de pecado, de errar o alvo. O nosso alvo é adorar a Deus, é viver na presença de Deus. E quando então não fizemos isso, nós estamos nos desviando, nós estamos errando o alvo. E esse pecado, ao longo da história, ele sofreu, ou ele foi abordado de maneiras diferentes. O próprio Jesus Cristo nos alertava sobre falsos profetas, sobre falsos ensinamentos. Posteriormente, as cartas no Novo Testamento também nos alertam sobre falsos ensinamentos. Atos, capítulo 15, por exemplo, está ali o relato do primeiro concílio da igreja em Jerusalém.
Porque houve a necessidade de que a igreja se reunisse, naquele caso, naquele momento da história, os apóstolos se reunissem em função da questão da circuncisão. Havia naquele momento a questão dos gentios que passaram a crer em Cristo Jesus, a seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. E havia a questão de que se eles deveriam fazer a circuncisão e que se deveriam também seguir outros costumes dos judeus. Então, houve esse concílio em Jerusalém para decidir essa questão. No entanto, se percebe pelas cartas do Novo Testamento que essa questão judaizante, ela persiste. Havia sido realizado o concílio e havia sido decidido nesse concílio de que os gentios não teriam a necessidade da circuncisão, assim também como de outros costumes dos judeus. Foi determinado ali o que eles poderiam e o que não poderiam, não era necessário que eles fizessem conforme a tradição judaica. No entanto, se percebe, por exemplo, na carta de Gálatas, a grande questão de que Paulo ensinava o Evangelho de Cristo e após os ensinamentos de Paulo, um outro grupo vinha e ensinava a questão judaizante. E vinha ali colocando para que aquelas pessoas que haviam se convertido, que passavam a buscar a Jesus Cristo, deveriam seguir os costumes judaicos. Nós temos ali em Gálatas capítulo 5 que Paulo escreve que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, escrevendo aos Gálatas que Jesus havia libertado eles desses costumes. Então questões como essas surgem dentro da própria igreja. Se nós formos ler a carta aos Coríntios, nós vamos ver que ali em Corinto haviam pessoas, haviam irmãos, haviam crentes que não acreditavam na ressurreição. Então essas ideias elas vão aumentando com o passar do tempo. No segundo século, terceiro século, nós temos heresias mais pesadas, heresias mais fortes, com Marcion, com Ário, com Pelágio, que trazem questões como a negação da Trindade, a própria negação da divindade de Jesus Cristo. E quando a igreja assume o poder, ou mesmo que indiretamente, quando ela passa a fazer parte do Estado, lá pelo século III, IV, depois de Cristo, a igreja então começa a dar mais evidência, ou dar um peso maior a essa questão, ou a esse fato do pecado. Com o tempo nós teremos as indulgências, que as pessoas eram levadas a pagar indulgências, tudo em função do pecado, de pessoas que haviam perdido a salvação por causa do pecado, mas que para conseguirem retomar essa salvação, ela poderia ser comprada por meio das indulgências. Então, o fato que levava as pessoas a pagarem as indulgências era a coerção por meio do pecado. A coerção por meio de que eles eram pecadores e como pecadores eles iriam para o inferno. Mas pagando as indulgências eles poderiam ser livres do fogo eterno do inferno. Então é essa forma que o pecado vai tomando. O uso do entendimento do pecado, ele vai se formando dessa forma no meio da igreja e também assim visto pela sociedade. Mais tarde vem a Inquisição, nós temos depois os jesuítas, como exemplo mais próximo nosso aqui, da expressão entre a cruz e a espada, ou aceitava Jesus Cristo ou morria pelo fio da espada. Por quê? Porque eram pecadores. Eles eram pecadores, os índios eram pecadores. E é assim então, nessa percepção de que o pecado precisava ser combatido dessa forma, como foi na Inquisição lá com a fogueira e tantos outros meios de tortura usado pela Inquisição. Mas também na história houve um movimento, logo após a Reforma, chamado de Iluminismo. O Iluminismo é o uso da razão, é a racionalização de
todas as coisas, e entre elas a palavra de Deus. Nesse movimento iluminista, em que o uso da razão, ele passou a tirar de foco tudo aquilo que era sobrenatural. A ideia que se tinha é que tudo poderia ser explicado à luz da razão, à luz da inteligência, do raciocínio. Então a questão de milagres, a questão de fé, enfim, tudo aquilo que dizia respeito ao sobrenatural, inclusive o pecado, porque como nós falamos no início, o pecado é um mal moral, é algo interno, não existe uma lei objetiva do pecado. O que existe é algo dentro de nós que nos faz perceber essa diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O pecado é um mal moral. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o que acontece com o pecado? O pecado ele é banalizado, não se dá importância ao pecado. Então é assim que nós chegamos hoje com o conceito prático de pecado. Hoje, dentro da nossa sociedade, ou o pecado é demonizado, pecado é coisa do diabo, pecado é coisa do capeta, mas no entanto o pecado é coisa nossa também. O pecado habita em nós, ele está em nós, ele está fazendo parte da nossa natureza. O pecado habita em mim. Isso Paulo escreve na carta aos Romanos. Ou o pecado não existe, o pecado é banalizado, não existe pecado. Isso, o pecado é uma forma que a igreja inventou para manipular as pessoas, para ter um domínio sobre os seus fiéis, para manter os seus fiéis de forma coercitiva, de forma pressionada a obedecer às leis da igreja. Então é isso que nós temos hoje. De um lado, o pecado como demonização, é coisa do diabo, e do outro lado, o pecado não existe, é uma banalização do pecado. Mas em termos práticos, o que vem a ser o pecado? Em primeiro lugar, nós temos aquela questão da escala, escala de valor do pecado. Esse pecado aqui é grave, mas esse aqui é gravíssimo. E esse outro aqui é um pecadinho leve, um pecadinho que não tem significância. Mas a grande questão é que a palavra de Deus não faz essa diferenciação. Se nós olharmos no Antigo Testamento, principalmente, quando se refere a pecado, é usado a palavra no singular. Pecado. Existe apenas um pecado, a desobediência. Esse é o pecado do ser humano, ser desobediente a Deus. Na prática, o que é o pecado na prática? Na prática, o pecado a gente pode simplificar ou pode demonstrar ele como aquele filho que não obedece ao pai. É aquela criança, hoje não é tanto assim, porque hoje tem medidas de proteção, mas aquela criança que lá com 2, 3 anos, 4 anos, que o pai fala: não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada, até que a criança vai lá e coloca o dedo na tomada, e aí recebe a descarga elétrica, e aí recebe o choque, e aí a criança chora, e aí sente dor. Então pecado seria essa decisão de não obedecer ao pai. Estão lá, por exemplo, também o pai e o filho no meio de uma multidão, e o pai diz ao filho: não sai de perto de mim, porque se você sair de perto de mim, você vai se perder. Mas o filho acha que não, mas eu posso ir ali perto. É aqui pertinho que eu vou ir, nem vou me perder. E o filho acaba saindo de perto do pai e acaba se perdendo na multidão. E aí, perdido, vem a angústia, vem o medo, vem a aflição. De repente leva um escorão, de repente cai, de repente se machuca. Tudo por quê? Porque saiu de perto do pai. E o pecado seria isso, essa decisão de fazer as coisas do seu jeito, de fazer as coisas do seu modo. O pecado seria essa desobediência ao pai. A grande questão do pecado na prática é que, em primeiro lugar, ele existe sim, e ele traz consequências para a nossa vida. Se nós decidirmos desobedecermos a Deus, se nós decidirmos viver a vida por nossa conta, se nós tomarmos essa decisão, sim, teremos consequências na nossa vida, teremos frustrações na nossa vida, teremos tristeza na nossa vida,
teremos fracasso na nossa vida. Mas a grande questão é que isso não é um castigo de Deus. Quando o filho coloca o dedo na tomada, o choque, a descarga elétrica que ele leva, não é um castigo do pai, é consequência dos atos do filho. Quando o filho sai de perto do pai e se perde na multidão e acaba sendo tomado pelo medo, acaba caindo, acaba talvez sendo pisoteado, isso não é punição do pai, isso é consequência da decisão que o filho tomou. E é isso que é fundamental para entendermos o pecado. O pecado traz consequências na nossa vida. Mas só que essas consequências não são punição de Deus, não são um castigo de Deus, são simplesmente as consequências das nossas escolhas, as consequências do caminho que nós decidimos tomar, que nos leva para longe de Deus. Se a pessoa decide ir pelo caminho da corrupção e um dia for presa, a sua prisão não é um castigo de Deus, é consequência dos seus atos. Se a pessoa decide ir pelo caminho do adultério e um dia o seu lar vier a ser desfeito em função do adultério, a separação chegar e vier a dor da separação, de não ter mais o relacionamento com os filhos, de perceber então o amor que tinha pela esposa ou pelo marido, essa dor, essa separação não é um castigo de Deus, é consequência das escolhas que a pessoa teve. Se a pessoa decide ir pelo caminho da mentira e um dia for desmascarado, for humilhado e vier a pagar pelas suas mentiras, esse pagamento, essa humilhação não é castigo de Deus, não é um castigo de Deus pelo pecado, é simplesmente a consequência dos seus próprios atos. É isso que é fundamental que nós venhamos a entender em relação do pecado. O pecado, ele traz consequências para a nossa vida, sejam elas nas emoções, consequências espirituais, inclusive consequências físicas. Mas essas consequências não são punição de Deus. Não é assim que Deus age. Essas consequências são as escolhas que nós fizemos. O que Deus nos diz é exatamente isso. O que Deus nos fala é exatamente, olha, não vai por aí, não vai pelo caminho da corrupção, não vai pelo caminho da mentira, não vai pelo caminho do vício, não vai pelo caminho da prostituição, não vai pelo caminho do adultério. Essas orientações que a palavra de Deus nos dá, não vai por aí. Deus nos dá um alerta. Deus, como um pai que ama com um amor incondicional, ele nos orienta a não irmos por um caminho que nos trará grande dor. E quando nós decidimos ir pelo caminho que é contrário à vontade de Deus, então, quando nós tomamos essa decisão é chamada de pecado. Não as consequências são em relação à nossa própria escolha, não é punição de Deus. Então é isso que nós precisamos ficar bem claro em relação ao pecado, né? Tem a questão, existe a questão espiritual, não estou de forma alguma dizendo que isso não tem a ver, né, com a questão espiritual. Existe o mundo espiritual, o inimigo das nossas almas, ele fica lá nos tentando, ou seja, nos levando a tomar essa decisão que vai nos afastar de Deus. Ele é o nosso inimigo e o desejo dele, a vontade dele, a razão dele é nos afastar da presença de Deus. E como ele nos afasta da presença de Deus? Nos levando a pecar, nos tentando. Mas quem toma a decisão somos nós. É o ser humano que toma a decisão do caminho em que vai andar. Se ele vai andar por um caminho que aproxima ele de Deus, que leva ele para Deus, ou se vai tomar um caminho que afasta ele de Deus. A decisão de tomar um caminho que nos leva para a presença de Deus é chamado de santidade. E a decisão de tomar um caminho que nos afasta da presença de Deus, que vai contra aquilo que a palavra de Deus coloca como vontade, isso é chamado de pecado. E para finalizarmos, então, né, de uma forma didática, eu queria colocar a seguinte linha de raciocínio.
já explico que isso não acontece dessa forma, um passo depois do outro, mas de uma forma didática para que a gente possa entender o que acontece no nosso interior, o que acontece no mundo espiritual. Mas nós podemos ver da seguinte forma: o que todos falam por aí, né? O que se fala é com a minha vida, né? Eu levo do jeito que eu quiser. A vida é minha, eu vivo como eu quiser. As escolhas da minha vida sou eu que faço. E muitas vezes a pessoa que pensa assim e toma essa decisão, né, de viver conforme a sua vontade, ela necessariamente não é um ateu, ou seja, não é alguém que não acredita na existência de Deus. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que desenvolve uma espiritualidade, mas as decisões dela, a vida dela, ela vive da forma que ela acha melhor. Não há a interferência de Deus nesse sentido. Ela crê em um Deus, talvez ela creia no próprio Deus da Bíblia, né? Nós vamos em muitas casas, nós vemos lá a Bíblia lá aberta na sala, né? Salmo 91, Salmo 23, ali amarelado. Então a pessoa demonstra que tem uma religiosidade, uma espiritualidade, que crê em Deus, mas crê nesse Deus místico, não crê no Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não se submete à vontade dele. A pessoa crê em um Deus, mas na vida dela é ela que manda. As escolhas dela é ela que faz. Só que essas escolhas, elas têm duas consequências. A primeira delas é que acaba nos afastando de Deus. Geralmente a pessoa escolhe um caminho que acaba levando ela para longe de Deus. E a segunda consequência, o segundo aspecto, é que nos afastando de Deus ou indo por um caminho que Deus não faz parte dele, esse caminho acaba nos levando para a tristeza, para a dor, para o sofrimento, para a frustração, para o vazio, para a sensação de fracasso, enfim, para algo que não nos satisfaz. E pelo contrário, muitas vezes acaba nos trazendo consequências graves para a nossa vida. Acaba nos levando para um caminho de morte, para um caminho de dor, de tristeza, de sofrimento. E esse é o caminho do pecado. É um caminho que nós decidimos tomar, não sendo da vontade de Deus. Embora Deus diga pela sua palavra qual o caminho que ele deseja para nós, não quero saber da palavra de Deus e eu quero tomar as minhas escolhas. Acaba então que essa decisão que eu tomo de fazer as minhas escolhas, de fazer a minha vontade e não a vontade de Deus conforme a sua palavra, que é o que nós chamamos de pecado, essa decisão de fazer a minha vontade, me leva para um caminho onde eu encontro dor, sofrimento, tristeza, vazio e angústia. E nessa situação só existe uma saída para mim, que é o que nós vamos falando ao longo dessas mensagens, voltando ao fundamento da fé. A primeira coisa que eu preciso fazer é fé. Se eu ando por um caminho longe de Deus e de repente eu me encontro numa situação que eu percebo no meu coração que eu necessito de Deus, que eu tomei a decisão errada na minha vida, que eu peguei o caminho errado na minha vida, que eu estou no fundo do poço, que eu estou numa situação em que eu não vejo mais saída, naquela situação em que o ser humano diz: seja o que Deus quiser. Pois bem, Deus está de braços abertos, e para que você possa sentir o abraço de Deus, o que você precisa ter é fé e arrependimento. Se você estiver no fundo do poço, tomou a decisão errada, você disse que a sua vida é você que escolhe, é você que faz, o seu caminho é você que decide. E ao chegar no fim desse caminho, você percebeu que só teve derrotas, você não vê saída para a sua situação. O que você precisa fazer é passar a crer em Deus, ter fé e arrependimento. Quando você passa a se arrepender e o próprio fato de você estar no fundo do poço e você perceber que tomou as decisões erradas já é o sinal do arrependimento.
Eles acontecem concomitantemente, fé e arrependimento, e você percebe então que é tomado pelaquela sensação de que Deus pode mudar a sua vida, que se Deus existe, Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua vida. E quando você faz isso, toma essa atitude de fé e arrependimento, você se arrepende de ter tomado esse caminho conforme a sua vontade e não conforme a palavra de Deus e não conforme aquilo que várias e várias vezes pessoas haviam lhe avisado, mostrado o caminho, falado sobre Jesus. Então você passa a receber a graça de Deus. A graça de Deus te alcança por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O sangue dele, a oferta dele, o sacrifício dele perdoa o seu pecado. O pecado de você ter decidido ir contra a vontade de Deus. Não aquilo que você sofreu, porque aquilo que você sofreu não há o que fazer. Não há como apagar aquilo, não há como tirar o sofrimento. O que a obra de Jesus faz é perdoar o seu pecado, é perdoar a sua desobediência, é perdoar aquilo que fazia separação entre você e Deus, que era a decisão que você tomou de ir para longe de Deus. Quando você decide voltar, você só pode voltar por meio da cruz, pelo sacrifício de Jesus. Então fé, arrependimento vem ao seu coração, a graça envolve você e o Espírito Santo passa a habitar em você. Ele está em você agora e você se sujeita à ação do Espírito Santo, se sujeita à direção do Espírito Santo, à vontade dele dentro de você. E a partir de então você começa a mudar, você começa a ter intimidade com Deus, você começa a buscar Deus, que Deus se revele a você e Deus se revela a você por meio da palavra dele. E a palavra de Deus vai nos confrontar, e a palavra de Deus vai nos purificar, e a palavra de Deus vai nos santificar. E nós saímos então de uma vida de pecado para uma vida de santidade. E agora vivendo para Deus. E vai ser sempre assim, e você vai ser feliz para sempre. Nem tanto. Acontece que em algum momento, em alguma área da nossa vida, mesmo com Deus, o pecado que habita em nós consegue se manifestar. E esse pecado nos leva a tomarmos alguma decisão em alguma área da nossa vida que acaba novamente nos afastando de Deus. Acontece que em alguma área da nossa vida, por algum momento, nós nos deixamos seduzir pela tentação do pecado. Seja lá no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, enfim, nós relaxamos, nós baixamos a guarda. Então o inimigo vem, então a tentação vem e nós acabamos tomando uma decisão que nos afasta de Deus. E essa decisão vai nos trazer consequências tristes para a nossa vida, consequências angustiantes, consequências de dor, mais uma vez. E aí você vai perceber o erro que cometeu. E aí uma voz dentro de você vai chamar você de pecador. Não tem mais jeito. Nem com Deus você consegue parar de pecar, de fazer o que é errado. Mas a voz do Espírito Santo vai dizer ao seu coração: basta voltar. Basta voltar. Basta se arrepender, basta voltar à presença do Pai. E é por isso que eu digo que lidar com a graça de Deus é algo muito difícil. É difícil nós compreendermos que mesmo depois que, por nossa livre e espontânea vontade, por nosso desejo, nós decidimos viver longe de Deus, viver a vida do nosso modo, do nosso jeito, e aí acabamos numa profunda tristeza, e aí encontramos dor e frustração, e aí nos desesperamos, numa situação que muitas vezes o desespero é completo. E mesmo assim Deus vem e nos retira, Deus vem e nos dá vestes novas, e Deus vem e nos traz de volta à presença dele, nos transforma, nos dá uma nova oportunidade, e mesmo assim nós voltamos para o erro. E nessa situação,
né? A nossa lógica, o nosso pensamento, o nosso raciocínio diz que não há perdão. Deus já deu oportunidade, Deus já tirou, já transformou e a pessoa voltou a cometer os mesmos erros. Então, essa pessoa não quer mais, ela quer viver assim, desse jeito mesmo. Não tem mais perdão para ela. Esse não tem mais jeito. Mas isso é a graça de Deus. Não é porque ela mereça, não é porque nós merecemos, é porque é graça. É graça para nós. Aí você acha, mas tudo que fez, todos os pecados que cometeu e é de graça. Não, não é de graça. Jesus precisou morrer na cruz. É de graça para mim, mas teve um preço. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. O Filho de Deus precisou morrer pelos meus pecados, porque eu um dia decidi viver longe de Deus, porque eu um dia decidi fazer a minha vontade, porque eu não dei ouvidos à voz do Espírito Santo, que por meio de pessoas chegava ao meu coração o nome de Jesus, a mensagem de Jesus, de uma forma ou outra chegava ao meu coração, mas eu dizia não, 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 e acabei aonde acabei. E acabei nesse caminho de dor, sofrimento, tristeza, perda. Mas um dia fui resgatado pelo sangue de Jesus. Um dia o sangue de Jesus me alcançou, encobriu os meus pecados e me deu uma nova oportunidade. Me declarou justo. Mas infelizmente eu continuo a falhar, eu continuo a errar, eu continuo tomando muitas vezes decisões que desagradam a Deus. Mas eu creio que quando o arrependimento toma o meu coração, a graça de Deus é instantânea e vem sobre a minha vida. Para a gente encerrar agora definitivamente essa série de mensagens, uma das parábolas mais lindas que eu considero da palavra de Deus é a parábola do filho pródigo, porque ela traz tantos ensinamentos e tantas verdades a respeito da obra de Deus, do plano de Deus, da graça de Deus. A princípio, se sabe que o que Jesus está falando ali, o pano de fundo é a lei e a graça. É ali aqueles contemporâneos de Jesus, aqueles fariseus, aqueles religiosos que viviam conforme a lei, e Jesus falando para eles sobre a graça, né? O filho mais novo representando a graça e o filho mais velho, aquele que ficou em casa, vivendo as ordens do pai, obedecendo ao pai, contudo sem desfrutar de um relacionamento com o pai, sem cumprir as ordens do pai por amor ao pai, mas sim por obediência, enquanto que o outro, não, eu vou viver do meu jeito, e esse representa eu e você. Aquele filho pródigo, não, eu vou viver do meu jeito, não vou viver do jeito que meu pai quer, e sai de casa. E eu acho tremendo depois que ele perde tudo, e a palavra diz caindo em si, ou seja, reconhecendo as falhas, reconhecendo os erros, reconhecendo que pecou, que errou, que desobedeceu o pai, que foi contra Deus e contra o pai, e caindo em si, ele não apenas reconhece os seus erros, mas assume os seus erros e toma uma atitude, e volta para casa, volta para o pai. Esse é o arrependimento que Deus espera, que nós reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados e venhamos a voltar para a presença dele, porque ele, como aquele pai que esperou o filho pródigo, estava lá de braços abertos, esperando o seu filho, esperando que um dia o filho voltasse. É assim Deus em relação ao pecado. Nós decidimos sair. Aquele pai, aquele filho decidiu sair da presença do pai. Eu tenho certeza, né, que era uma parábola, mas eu tenho certeza que olhando para a vida, pelas experiências que nós temos, aquele pai deveria ter falado àquele filho, filho, não vai por esse caminho. Filho, não sai da minha presença, fica aqui em casa. E o filho decidiu sair, não, vou tomar o mundo por conta, vou viver da minha vontade. E aí acabou desejando comer a comida que os porcos comiam. Então ele volta para casa, e quando ele volta para casa, seu pai o recebe de braços abertos.
Esse é um exemplo da graça de Deus e um exemplo do que o pecado faz com o ser humano, mas que as consequências não são um castigo do Pai, mas apenas as consequências das nossas próprias decisões. E eu tenho certeza que se aquele filho decidisse novamente sair da presença do Pai, algum tempo depois, se recuperasse de tudo aquilo que havia passado e decidisse, pensasse consigo mesmo, como muitas vezes nós pensamos, mas eu acho que dá. Eu acho que se agora eu fizer diferente, vai dar certo. E ele saísse da presença do Pai, o Pai continuaria a esperar por ele. E quando ele voltasse, o Pai estaria de braços abertos, pronto a perdoá-lo, pronto a dar-lhe uma nova oportunidade para que ele voltasse à comunhão e à convivência com o Pai. Porque isso é a graça. Essa é a graça de Deus. Deus não tem por desejo nos punir. O desejo de Deus é que venhamos para a presença dele por livre e espontânea vontade. O desejo de Deus é que venhamos a viver na presença dele porque o amamos, porque o adoramos, porque queremos e compreendemos o propósito da nossa existência, que é adorar a Deus e viver em comunhão com ele. Precisamos entender que as tragédias que nos sobrevêm, as dores, as aflições e as tristezas não são punição de Deus, mas sim consequência das nossas próprias decisões. E que assim seja então na minha e na sua vida. Que o nosso coração e o nosso entendimento venha a compreender que o pecado sim é real, que o pecado traz consequências graves sobre a nossa vida, que o pecado deixa cicatrizes na nossa alma, mas que o amor de Deus encobre uma multidão de pecados, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é suficientemente poderosa para perdoar os nossos erros e as nossas falhas, para perdoar nosso pecado e nos colocar novamente na condição de filho de Deus, com fé e arrependimento. Que Deus guarde essa palavra no nosso coração e que possamos compreender que somos pecadores, que erramos, que falhamos, mas que o amor de Deus é maior que os nossos erros, que a obra de Jesus na cruz é suficiente para nos perdoar, para nos declarar justos, e que por mais que eu ande longe da presença de Deus, por mais que uma voz grite no meu coração que eu sou pecador e que eu não mereço estar na presença de Deus, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo ao seu coração: basta voltar onde você caiu, basta voltar à presença de Deus, basta apenas isso. Basta você desejar voltar à presença de Deus, você crer em Deus, você reconhecer que falhou e tomar a decisão de voltar. Como filho pródigo, caindo em si, decide voltar para a casa do Pai. Por mais que você tenha errado, por mais distante que você ande da presença de Deus, se você voltar e você der um passo na direção de Deus, Deus vai te encontrar. Deus vai te dar vestes novas, sandálias novas e um anel no seu dedo. E você retorna à comunhão com Deus, tendo todos os seus pecados perdoados pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe.